A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 7, que traz por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. E pastor, e se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva também e venha fazer parte da nossa família. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição número 7 dos adultos do primeiro trimestre de 2024, que traz por título As Duas Naturezas, Humana e Divina de Jesus. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica desta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Segue a dica, professor. Mas se você quiser também, você pode iniciar essa aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim, você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, o que é uma natureza? O que é a natureza humana? Pergunte também, o que é a natureza divina? Eita, pergunte, Jesus Cristo ele tinha uma natureza ou duas naturezas? Jesus Cristo ele tinha um corpo ou dois corpos? Jesus Cristo ele teve a natureza humana e divina ou as duas se juntaram, formando assim uma única natureza? Eita, já vai apertar o juízo dos seus alunos. Presta bem atenção. Recomendo você fazer as perguntas e não responder. Mas, pastor, minha turma é tímida. A intenção aqui é verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. E se ninguém participar, se ninguém responder nesse primeiro momento, você também não vai estar respondendo. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a dica, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Olha, Jesus Cristo veio em carne e é Deus. Como assim, pastor? Jesus, ele é Deus e vem em carne. Como isso é possível? Será que Jesus deixou de ser Deus? Ou será que Jesus Cristo nunca foi homem? Eita, essas perguntas apertam o nosso juízo. Mas fica tranquilo que vou estar respondendo todas. Segue o nosso canal. Mas vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como assim? Calma, só estamos apenas começando. E eu recomendo você fazer o mesmo. É necessário levantar uma discussão, sabe? Ou um pouco de polêmica para chamar a atenção dos seus alunos, para que eles possam prestar atenção à sua aula. Nada de no início já ficar entregando os pontos principais, não. Você faz pergunta, deixa a turma na curiosidade, coloca a turma para estar falando. Assim você já vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Não adianta você que é professor ficar querendo mostrar conhecimento,
Que eu sei que tem muitos professores por aí que querem porque querem demonstrar que ele tem conhecimento, que ele sabe falar, que ele conhece a história da igreja, que ele conhece os concílios, que ele conhece teologia, que ele fez isso. Calma, calma, calma. Nós, enquanto professores, temos a missão de ensinar. Nós não estamos em sala de aula para ficar demonstrando que nós temos conhecimento, que nós sabemos das coisas. Não é o nosso papel. Cabe a nós estarmos ensinando a palavra do Senhor de uma forma criativa, participativa, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento. Pega a dica. Vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Toda segunda-feira também, lá no meu Instagram, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E já destaco, no canal no YouTube, toda segunda-feira também nós postamos às 9h05 o vídeo aula. E na mesma segunda, só que às 14h05, nós postamos o nosso vídeo de dinâmica. Tudo isso referente à lição de adultos. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 7, na segunda-feira já estreou a lição número 8. Pois a lição número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Tenho dito, cabe a nós, enquanto professores, estarmos ajudando, incentivando, motivando os nossos alunos a estarem lendo a palavra do Senhor. Você tem feito isso? Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451 d.C., hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Veja só, nós estamos aqui estudando essas lições com relação à temática de cristologia. A questão de Cristo ser homem e Cristo ser Deus, e a sua natureza humana e a sua natureza divina. Já estudamos aqui os dois concílios que já tinham acontecido em 325, em Niceia, e em Constantinopla, em 381. Ambos discutiram muito a questão da Trindade, a questão se Jesus Cristo era ou não Deus, e ficou definido: Jesus é Deus, é igual ao Pai, é a segunda pessoa da Trindade. Agora começou a haver uma nova confusão. Muitas pessoas estavam em dúvidas. E até hoje, muitas pessoas continuam em dúvida. De que, pastor? Jesus, ele é Deus. Tá bom, ele é Deus, mas ele é homem? Como Jesus Cristo, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E Jesus foi um homem igualmente a mim? Igualmente a você? Como assim? Jesus teve a natureza humana? Como pode ser Deus e ter natureza humana? Começou a haver várias discussões com relação às duas naturezas de Cristo, se ele tinha ou não tinha uma natureza humana. E nesta lição vamos estar estudando esses dois ensinamentos heréticos, chamados de nestorianismo e monofisismo. Calma, daqui a pouquinho eu tenho explicação. Mas já está gostando? Deixa aqui nos comentários. Mas é interessante você que é professor fazer essa abordagem de alguns pontos que já foram estudados, ensinados à sua turma, até para estar lembrando os mesmos, tá bom? Mas hoje é sobre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Vamos estudá-las. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título:
O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, no item 1, descendência de Davi, segundo a carne, Romanos capítulo 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Veja só, o questionamento era que Jesus Cristo foi ou não 100% homem? Tinha ou não uma natureza humana? E quando nós lemos na Bíblia Sagrada, percebemos que toda a sua natureza humana está registrada na Bíblia. Desde quando ele foi destacado aqui como filho de Davi, porque isso, pastor, fala da sua genealogia, da sua origem, da sua raiz judaica e também a sua raiz humana, já que ele veio de Maria, uma virgem de Israel, conhecida de todos. Mas, no entanto, Maria não concebeu Jesus através da relação com seu noivo na época, podemos assim colocar, ou até marido, como você queira colocar aí, com José. Não foi de uma relação com José que veio Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus colocou Jesus no ventre de Maria. Mas Jesus, homem, entenda isso, natureza humana, Jesus Cristo, homem, gerado por uma mulher, gerado dentro do ventre de uma mulher, mas colocada pelo Espírito Santo de Deus. Já percebemos as duas naturezas, a humana, porque está sendo gerada em uma mulher, e a divina, porque foi colocada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Deu para entender, crente? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. Recomendo você assistir esta aula com uma caneta para fazer as suas anotações e tirar assim as suas dúvidas. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como adoção de filhos, e a glória e os conceitos, e a lei e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Quando a Bíblia trata Jesus como Senhor, essa mesma palavra de Senhor é a mesma palavra utilizada para Deus, porque Jesus, ele é Deus. Já estudamos aqui. E Jesus, como Deus, ele não foi criado por Deus Pai. Ele não é uma criatura de Deus Pai. Ele é Deus e sempre existiu. Mas, no entanto, esvaziou-se. Olha, deixou de estar lá na presença do Pai para tornar-se homem, para encarnar e assim viver nesta terra como homem, padecer como homem, sofrer como homem, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Deu para entender, professor? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morpé, forma usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Veja só, Jesus Cristo, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade,
Deus em essência, em divindade, ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Por isso, ele é Deus 100%. Mas, no entanto, Paulo aqui agora vai estar utilizando um hino que era muito cantado na igreja primitiva e destaca aqui em Filipenses que Jesus esvaziou-se da sua glória. Esvaziar aqui não é deixar de ser, é deixar de utilizar. Ele deixa de estar no céu, nas mansões celestiais, de estar sendo adorado, cultuado, reverenciado pelos anjos, está lá na presença de Deus, está lá sentado no seu trono. Ele esvaziou-se, deixou de estar lá, veio para a terra como homem para nascer, padecer e sofrer. Mas quando a Bíblia diz esvaziou-se, não quer dizer deixar de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se, deixou de estar no céu, deixou de estar na presença de Deus, sendo adorado, reverenciado, e veio a esta terra. Ou seja, ele abriu mão de estar utilizando as suas prerrogativas de Deus, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele abriu mão, mas não é que ele não tinha. Ele tinha e tem, porque nunca abriu mão da sua divindade. Jesus, aqui nesta terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Deu para entender? Ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas eu destaco que esvaziar-se não significa deixar de ser, mas deixar de utilizar, deixar de usar, deixar de fazer uso das suas prerrogativas. Por que isso? Para viver nesta terra 100% homem, para que nós possamos aprender e também adquirir a nossa salvação através da sua vida, através da sua obra. E muito importante, e pagar nossa dívida. Porque a dívida que foi contraída no Jardim do Éden só poderia ser paga por uma pessoa 100% homem que não tivesse pecado. A dívida só seria paga por um homem sem pecado algum. E este homem, Jesus Cristo, o mediador entre Deus e homem. Eita glória! Deu para você entender, crente? Ficam em dúvida? Assista novamente. Faça as suas anotações. Eu sei que tem muitos professores que estão tendo dificuldade na hora de explicar, de ensinar. Por isso, o que é que você deve fazer? Assista uma vez, faça suas anotações. Se precisar de um material por escrito, acesse o nosso blog. Lá tem 2 materiais que vão estar te ajudando, tá bom? Gratuitamente, você não paga nada por isso. Ok? Mas vamos agora para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Mas se você quiser, você pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, vídeo chamado despertador, artigos, comentários, explicações, resumos, atividades para que você possa enviar para os seus alunos. Atividades online, atividades em PDF, cruzadinha, meu Deus. Enviamos também charadas bíblicas. Tudo isso são materiais que você pode estar utilizando com você, para que você possa estar estudando, claro, e também com seus alunos. Para mais informações, basta entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim ter acesso ao maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. No item 1, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431.
Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Veja só, para você entender aqui, qual era a grande problemática nesse tempo? Dizer e ensinar sobre a natureza humana de Cristo, que Cristo foi homem 100%. Lógico, para ser homem 100%, ele precisa nascer de uma mulher. E assim aconteceu. Por isso aqui, nesse período, estava tendo um termo bastante conhecido, que era o termo de Theotokos, mãe de Deus. Mas, no entanto, nós sabemos que Maria, nossa irmã, não é a mãe de Deus. Por isso, esse Nestório, ele vai dizer o seguinte: esse termo não é bom. Não está correto chamar Maria de mãe de Deus. Nós podemos até chamar Maria de receptora de Deus, ou quem sabe, ou até mesmo mãe de Cristo. Cristo, ungido, o Messias, o homem, e não a mãe de Deus, até porque Deus ele é eterno e Maria não é eterna. Logo, Maria não pode ser chamada de mãe de Deus. E começou a haver essa discussão, mas, no entanto, a popularidade do termo mãe de Deus estava na moda. E esse Nestório teve muita dificuldade de ensinar sobre essa temática, de esclarecer a sua ideia, que Maria não é a mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus Cristo, homem. Deu para pegar essa dica? Explique para os seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida do credo niceno constantinopoliano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegação afirmava nestoriana foi considerada heresia pelo concílio em Éfeso 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, o imperador o exilou. Veja só, Nestoriano, que era Nestoriano, bispo de Constantinopla, esse mesmo que defendeu que Maria não é a mãe de Deus, e sim a mãe de Cristo, Jesus Cristo, homem, começou também a ensinar que a natureza de Cristo tinha um termo diferente, logo que cada natureza existia dentro de uma pessoa distinta. Ou seja, duas naturezas, duas pessoas distintas. Isso mesmo, que existia um Jesus humano, mas também existia um Jesus Deus. Eram duas pessoas que cada um tinha a sua natureza. Ora, Jesus homem se manifestava, ora, Jesus Deus se manifestava. Te pergunto, você concorda ou você discorda? Se Jesus Cristo, se nós ensinamos que Jesus ele tinha duas naturezas, isso significa que são duas pessoas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou dar a minha. Aqui era o ensinamento de Nestório. Ele defendia que duas naturezas em duas pessoas distintas. Concorda ou discorda? E pergunte para os seus alunos, viu? E deixa a sua turma falar e participar. Eu quero aula participativa na sua turma, crente. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e prisis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão,
Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451. Letra A, a ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estânio, de modo que nem é cobre e nem estânio, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das duas cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estânio, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Veja só, Nestório ensinava que duas naturezas distintas, duas pessoas distintas. Já aqui, Eutico, que tem a ver também com o eutiquismo, que já estudamos aqui, o seu ensinamento era monofisismo, que era somente uma única natureza, que existia a natureza humana e a natureza divina, que as duas se misturavam, que as duas se uniram, difundiram, estavam unidas, transformando assim em uma única natureza. Logo, Jesus Cristo tinha uma natureza composta de natureza humana e natureza divina. Presta atenção a esta explicação. Duas naturezas que se uniram, se fundiram, se interligaram, formando assim uma única natureza, mas com duas partes, a humana e a divina. E ele argumentava que, da mesma forma que o homem, quando se casa com a mulher, os dois não formam a única carne, assim também aconteceu ou acontece com a natureza de Cristo. Natureza de Cristo, humana, natureza divina, se uniram, formando apenas uma única natureza. Te pergunto, você concorda? Você discorda? Por que sim, por que não? Deixa aqui nos comentários. Pastor, e qual é a certa? Calma, está aqui na própria lição. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos capítulo 9, versículo número 5. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele teve apenas um corpo aqui na terra. Corpo, um só. Pessoa, uma só. Mas, no entanto, com duas naturezas. Isso mesmo. Jesus, ele teve a natureza humana e a natureza divina. Pastor, a natureza divina, ele não deixou lá no céu, não? Porque a Bíblia diz, lembra no início, que ele esvaziou-se. Não, ele deixou de estar. Ele deixou de utilizar. Deixou de estar na presença de Deus, de ser adorado, reverenciado lá no céu. Deixou de estar lá. Mas isso não significa deixou de ser, deixou de utilizar, deixou de usufruir da sua divindade. Mas não significa que deixou de ser. Ele continuou e é Deus até hoje. Não tem como Jesus Cristo ter deixado de ser Deus. Por isso que nós falamos que Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, quarto item, que traz por título o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas uma só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, Isaías 9:5, João capítulo 10, versículo 30 a versículo 37. Veja só a explicação teológica, o que foi decidido aqui nesse concílio de Calcedônia. Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. A natureza divina, Deus eterno, imutável, sempre existiu, tem todo o poder e autoridade. Jesus Cristo 100% Deus. Mas, no entanto, a partir do momento em que ele encarnou, veio em carne a este mundo, ele adquiriu para si também a natureza humana,
E esta natureza semelhante à minha, semelhante à sua. Para você ver, existiam pessoas nesse tempo daqui que estavam até ensinando que Jesus Cristo, a carne de Jesus, o corpo de Jesus não era humano, era um poder, existia um mistério na carne de Jesus. Por isso que Jesus Cristo não sentia dor quando foi crucificado. Nada a ver. Jesus teve uma carne semelhante à minha, semelhante à sua. A nossa carne era semelhante à carne de Cristo, ou a carne de Cristo é semelhante à nossa. Porque Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas, olha, as duas naturezas estavam em Jesus Cristo Nazaré. Jesus ele tinha a natureza humana e a natureza divina. E essas duas naturezas, anote por gentileza, viu? A natureza divina e a natureza humana de Cristo, ela não tem conversão. Uma não se converte na outra. A natureza divina de Cristo não se converte na natureza humana. E a natureza humana não se converte em natureza divina. Anote também, as duas naturezas não têm nenhuma composição, ou seja, não vão se unir, se separar para formar assim uma terceira composição, uma terceira natureza. Não há essa possibilidade. Sem composição, ambas não vão compor para assim gerar, formar uma terceira natureza. Isso não existe também. E sem confusão. Isso mesmo, sem mistura. Uma natureza não se mistura com a outra. Existem suas divisões. Estão unidas, são inseparadas, mas não misturadas. Cada um tem sua parte, tem sua função. A natureza divina e a natureza humana de Cristo não se separam. Estão juntas uma da outra, mas não misturadas. Estão todas em Cristo Jesus, mas não se misturam, formando assim uma terceira natureza. Não é isso. Estão unidas, não se separam, mas cada um tem sua função, cada um tem seus atributos, cada um tem seu estilo. São naturezas distintas. A natureza humana é uma e a natureza divina é outra. Não se mistura, não se compõe e não se converte uma na outra. Deu para notar aí? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Se você é professor, nós estamos lançando o nosso curso para professores da EBD. Isso mesmo, vai ser um curso exclusivo para se você quer aprender a ensinar, dinâmica, metodologia, vai ser um curso sensacional. Para mais informações, pastor, eu quero estudar, pastor, vai ser caro. Calma, calma, calma. Não tem nada de caro aqui, é coisa de R$20, R$25. Você vai estar estudando conosco. Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato. E também na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para saber todos os detalhes do nosso novo curso. E vai ser online nesse ano. Calma, calma, calma. Para saber mais informações, entre agora no nosso grupo que está na descrição desse vídeo. Vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: o perigo dessas heresias na atualidade. No item 1, os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Barrabeus, um monge sírio, liderou um grupo monofisista e preservou uma tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São a Igreja Ortodoxa, Cáptica, Armênia, Abissínia, Jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Como já foi dito, é o Jesus Cristo, é o Deus invisível que se tornou carne, tornou-se visível para que nós possamos assim conhecê-lo e estar com ele. Mas, no entanto, todo ensinamento, irmãos, toda heresia sempre vai ter consequências para a igreja. Divisão, separação, como foi destacado aqui
Esse Jacob não gostou da interpretação, não gostou da decisão do concílio e resolveu se rebeliar. E com isso vai surgir assim denominações, concepções totalmente diferentes e fora do padrão bíblico. E até hoje continua sendo ensinado, estudado em diversas denominações, organizações, o ensinamento do nestorianismo ou do monofisismo. Até hoje continua sendo ensinado. Por quê, pastor? Porque estes e outras pessoas também resolveram desobedecer a ordem da liderança, daquilo que tinha sido aceito, concordado nos concílios. Pastor, o que eram os concílios? Eram reuniões de bispos, de autoridades religiosas e também do Papa, do imperador, para decidir assim o que estava correto, o que não estava correto. E cada um fazia as suas interpretações, as suas contribuições, e tudo era consultado. A Bíblia era consultada, os pais da igreja eram consultados para ver qual a opinião deles em cada ponto. E depois de muitas discussões, chegava-se a um documento que deveria servir como lei, como uma doutrina para todas as igrejas. Mas muitos, quando receberam a informação que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus, que as duas naturezas de Cristo não se misturam, estão juntas, são inseparáveis e estão unidas, mas não se misturam, não se compõem em uma terceira natureza. Muitos rejeitaram essa ideia e cada um foi para o seu lado pregar, ensinar aquilo que acreditava, trazendo assim várias divisões na igreja. E você sabe, a divisão nunca é bom. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o kenocitismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos do que Deus. O kenose é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para que o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou os pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Vou destacar aqui um ponto bastante importante. Aumente o som aí, por gentileza. A questão de esvaziar-se não significa deixar de ser, abandonar, não ser Deus. Não é isso. Ele deixou de utilizar, ele deixou de usar a sua deidade, a sua divindade, deixou de estar fazendo uso dos seus atributos. Isso porque ele quis, ele abriu mão, esvaziou-se para vir à terra como homem, padecer, sofrer e assim trazer salvação. Mas, no entanto, nós podemos ver que Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele teve ações, comportamentos de Deus, porque ele perdoou pecado. E só quem pode perdoar pecado é Deus. Ele fez milagres extraordinários. Milagres estes, que só pode fazer sendo Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eita glória! Para você entender mais ainda. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus realizou muitos milagres. Todos os milagres realizados por Jesus foi através do seu poder, da sua divindade. Deixo mais claro ainda. Jesus não foi usado pelo Espírito Santo para curar, para perdoar pecado. Jesus não perdoava pecado em nome do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria, correto? Mas Jesus não perdoava pecado em nome do Espírito Santo. Ele perdoava pecado porque ele é Deus. Isso mostra a sua divindade. E ainda o próprio Jesus Cristo recebeu a adoração. Por isso, ele é 100% Deus. Mesmo aqui na terra, ele era 100% Deus. E não abriu mão disso.
deixou de utilizar seus atributos, a sua glória. Esta é a explicação que você deve passar para os seus alunos. Olha, Jesus Cristo, todo o seu milagre, todas as curas, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou aqui nesta terra, sob a direção de Deus Pai, porque Ele que enviou, mas foi através do seu poder. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Deu para entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Por que isso, pastor? Porque se Jesus Cristo operou maravilhas, operou milagres, sendo usado pelo Espírito Santo, olha, então ele não era Deus? Nada a ver. É por isso que no livro de João existem vários milagres. Todos os milagres contidos no livro de João, são cerca de 7, é para comprovar a divindade de Jesus. Todos os milagres que estão no livro de João é para comprovar que Jesus é 100% Deus. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e escolha popular nem sempre representa a verdade. Ou seja, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Como eu disse aqui, esse termo Mãe de Deus, todas as pessoas começaram a gostar, acharam bonito, interessante, uma forma de honrar a Maria. Só que isso não é bíblico. Na Bíblia não diz que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus Cristo, 100% homem. Já que Deus não foi criado, Deus ele sempre existiu. Logo, Maria é mãe de Jesus Cristo, homem, e a nossa irmã, nós podemos falar dela, é uma pessoa boa, nós estamos obedecendo até mesmo ela, porque ela disse, fazei tudo que ele vos mandar. Então, nós fazemos aquilo que Jesus Cristo, ele manda. Mandou, você faça, viu, crente? E vou deixar aqui, viu? Tem muitas coisas que Jesus Cristo mandou que você não está fazendo. Abra o olho que ele está de olho em você, viu? Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirmou os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por eles, conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Irmãos, precisamos de conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que está escrito na Bíblia e verificarmos se é verdade ou não. E tudo aquilo que tiver de encontro, tudo aquilo que for falso, deve ser rejeitado, desprezado, porque nós somos servos de Cristo e estamos aqui para ensinar não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós achamos, mas sim aquilo que está escrito. E hoje tem muitas pessoas falando daquilo que gosta, daquilo que acredita e não naquilo que está na Bíblia Sagrada. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas quer saber o seguinte, você gostou, você entendeu, ficou em dúvida? Eu sei que essa aula promete, viu? Vai pegar fogo na sua turma, mas recomendo você estudar antecipadamente esta lição, esta revista. Não tem como você deixar para estudar em cima da hora. Estuda antecipadamente, vai estar te ajudando, tá bom? E para encerrar, vou lhe dar um conselho. Vai assistir a nossa dinâmica, que já está no nosso canal. Vai te ajudar também na aplicação desta aula. Deus te abençoe e até a próxima aula, se ele assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final.
E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.